Olá amigos, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri e através do nosso canal Professor Barata, hoje vamos trazer alguns conteúdos que falam sobre a importância da rotação de trabalho dos motores diesel. Então nós vamos observar que quando se fala em eficiência de motores, dois aspectos são muito importantes. O primeiro deles é a temperatura de trabalho e o segundo aspecto que tem muita importância na vida útil, no consumo do motor, na eficiência das operações, na qualidade das operações agrícolas, é a rotação do motor, que também logicamente vai influenciar na velocidade de trabalho. Então a gente vai observar que dentro do trabalho de um motor diesel, o operador deve se atentar, deve cuidar para algumas rotações que são importantes que ele tenha conhecimento. Por exemplo, uma das rotações muito importantes aí que ele deve conhecer é a rotação de trabalho da tomada de força, por exemplo. Então, para cada tipo de trator existe uma especificação para uso com uma roçadeira, com um pulverizador, qual é a rotação que o motor vai trabalhar para que eu consiga lá atrás no eixo da TDP, tomada de potência, a rotação adequada ou a rotação correta, que seria no caso o padrão de 540 RPM. Mas também é importante que o operador entenda como funciona essa questão da rotação do motor, porque a gente sabe que a força que as rodas do trator faz lá na lavoura, por exemplo, fazendo atividade qualquer que ela seja, ela está com mais quantidade de torque, mais quantidade de força numa certa rotação, que seria em baixa rotação, e menos força, mais velocidade, numa rotação maior. Então a gente tem que cuidar muito quando vai se trabalhar com um trator no campo, para a gente adequar dentro desse espaço de rotação, entre a rotação do torque máximo e a rotação da potência máxima, qual é a minha rotação ideal de trabalho. Se a gente for exemplificar aqui, por exemplo, vamos imaginar um trator que tenha uma rotação de potência máxima de 2.000 RPM. E esse trator tem uma rotação de torque máximo de 1.400 RPM. Então nós vamos observar que eu tenho um espaço de 600 rotações entre a rotação de potência máxima 2.000 e a rotação de torque máximo, que é 1.400, eu tenho 600 rotações, vamos dizer assim, de reserva. Isso significa dizer o quê? Que o meu trator lá no campo, se ele sofrer algum esforço maior do previsto, ou porque em determinado local a terra estava mais compactada, ou porque tinha um lance que o trator deveria subir na topografia do terreno, nessa condição, o que iria acontecer? A rotação do motor iria cair, porque eu estou sofrendo um esforço no motor. Mas como eu tenho essa reserva de torque, o torque então está lá nas 1.400 e eu estou trabalhando lá próximo das 2.200, esse meu trator vai ter essa elasticidade, ou seja, eu vou conseguir trabalhar com ele sem movimentar o câmbio, sem eu precisar trocar a marcha do trator, e ele vai diminuir uma rotação, então a rotação cai, mas consequentemente, quanto mais cai a minha rotação, mais aumenta a força das rodas. Isso na prática é o que nós chamamos de reserva de torque. Então eu tenho uma reserva de força, que é a reserva de torque que nós chamamos. A gente pode chamar também de reserva de rotação. O que seria a reserva de rotação? É esse número previsto, que a gente citou aqui no exemplo, 2.000 rotações a reserva de potência, a rotação de potência máxima, 1.400 rotações a rotação de torque máximo. Então eu tenho 600 RPM de reserva de rotação. Nesse espaço aí eu tenho uma reserva de força, ou seja, uma reserva de torque. Voltamos a repetir. No momento em que a rotação do motor começa a cair em função de um esforço que aconteceu na operação, o torque começa a aumentar, porque é o inverso. Se eu diminuo a rotação do motor, eu aumento a força das rodas. Por isso que, em geral, se a gente for observar como característica técnica dos nossos motores, a gente vai ver que a força maior das rodas, o torque maior dos nossos tratores, está na faixa de 1.400, 1.500 RPM. Quanto mais próximo eu trabalhar dessa rotação, do torque máximo, mais eu estou diminuindo essa minha reserva. É possível trabalhar? É possível. Eu posso, por exemplo, executar uma atividade em 1.700 RPM. Vai significar o quê? Que eu vou ter só 300 rotações de reserva de rotação e eu vou ter um percentual de torque menor de reserva. Então eu preciso adequar isso lá no campo, quando eu determinar a minha operação em função
do tipo de solo, da topografia, da cobertura vegetal, do tipo de implemento, qual é a marcha que eu vou trabalhar, qual é a velocidade de trabalho que eu preciso para determinada operação, né? A partir daí, selecionando a marcha e uma rotação, eu vou definir então a velocidade ideal de trabalho, tá? E essa escolha da rotação, então, ela vai depender muito basicamente da minha velocidade, de qual velocidade eu preciso. Sempre lembrando que essa rotação tem que estar dentro de um limite, de um padrão, observando se essa minha rotação de torque máximo. Então não é adequado que eu trabalhe com o meu equipamento muito próximo da rotação de torque máximo, porque eu vou ter aí uma elasticidade muito pequena, né? E uma pequena reserva de torque, ou seja, se o trator tiver um esforço lá na atividade, eu corro o risco desse meu motor apagar, porque ele vai chegar naquele momento de torque máximo e a partir dali, quanto mais vai diminuindo a rotação, então também ele vai perdendo a sua capacidade de tração. Então muito cuidado com relação a isso. Esse conceito aí de utilização da rotação adequada, aproveitando-se essa ideia aí, né, que se tem da reserva de torque entre a rotação de potência máxima e a rotação de torque máximo, é muito interessante que o operador tenha esse conhecimento, que ele tenha o entendimento desse conceito de uso da rotação. Voltamos a considerar dois aspectos são importantíssimos no funcionamento e aproveitamento do motor diesel: temperatura de trabalho, para que eu tenha uma boa queima do combustível, né, lá na câmara de combustão. É preciso que eu tenha uma temperatura ideal de trabalho, e a rotação de trabalho é também fundamental. Então essa escolha é muito importante na hora de eu determinar a velocidade que eu vou trabalhar lá na lavoura. Como é que eu vou selecionar a marcha e a rotação adequada para trabalhar. Bom, entendido isso, né, da importância de se ter essa diferença do torque máximo e da potência máxima, é importante considerar também que muitas vezes o operador imagina que ele tem que trabalhar lá na rotação máxima, né? O que também não é adequado. O que normalmente o fabricante tem como orientação? Que lá no campo o operador trabalhe com 80% da rotação máxima. Então, se eu tenho lá um motor que eu tenho 3.000 RPM de rotação máxima, né, 80% daria 2.400. Então seria tranquilamente ideal e confortável que eu trabalhasse com esse meu trator lá no campo a 2.400 RPM. Eu não preciso acelerar até 3.000. Porque a gente sabe também que quanto mais eu acelero o motor, o que está acontecendo? A potência vai alcançar um limite, que é a potência máxima do motor, e a partir de um determinado momento de rotação eu não tenho mais potência, eu só tenho velocidade no motor. Então aí o operador passa a gastar combustível e não tem eficiência operacional. Então por isso que o fabricante recomenda, até por uma questão de consumo e de vida útil do motor, que se trabalhe com 80% da rotação máxima. Então, rotação de serviço no campo, como regra básica, parte-se da premissa trabalhar com 80% da rotação máxima. É interessante colocar aqui que também, se eu trabalhar com 80% da rotação máxima prevista, eu vou perder um pouquinho de potência. Alguns cálculos aí nos dizem que no momento em que eu escolher trabalhar com 80% da rotação máxima, eu vou perder em torno de 8, 10% da potência do motor. Logicamente, perde-se um pouco da potência, mas ganha-se em economia, em eficiência do motor, em durabilidade do motor. Então, deve-se considerar esse aspecto, né? Então, uma rotação importante, já que nós estamos falando da importância das rotações de serviço do motor, uma rotação importante que o operador tem que considerar é rotação ideal de trabalho, 80% da rotação máxima. Essa é uma rotação importante. Outro detalhe de rotação de motor que o operador deve ficar sempre muito atento é com relação à rotação de marcha lenta. Então, deve-se buscar sempre o manual do operador, em todas as condições, né, em todas as necessidades. Lá estão as informações necessárias. E todo motor tem uma característica de ter uma rotação mínima de trabalho. 700, 800, 900 RPM, depende do motor. O que acontece aí? A fábrica determina essa rotação mínima porque é a rotação em que todo o conjunto do motor e seus sistemas acessórios, como por exemplo lubrificação e arrefecimento, que são importantíssimos para o funcionamento do motor, nessa rotação seria um limite adequado dele trabalhar. Então no momento que o fabricante te diz que a rotação mínima do motor é 700 RPM, ali está o ponto ideal de marcha lenta para que o motor fique funcionando. Abaixo dessa rotação, o motor vai funcionar, só que ele vai começar a apresentar problemas, né? Então eu vou ter problemas talvez de lubrificação, problemas de arrefecimento, e aí com o tempo eu vou perder a vida útil desse equipamento. Então muito cuidado com a rotação lenta.
Se vocês forem olhar nas bombas injetoras mecânicas, tá? Lá na bomba injetora mecânica eu posso regular a marcha lenta do trator. Então tem um parafusinho lá de regulagem, tá? Que num outro conteúdo a gente vai mostrar isso aí, aonde eu posso regular a marcha lenta do trator, do motor. Na marcha alta eu nunca vou mexer, ela é lacrada, né? Mas na marcha lenta o operador pode ajustar para que ele não tenha problemas de funcionamento do motor. Outro detalhe interessante falando de rotação é a rotação de aquecimento. Então muito cuidado, quando vocês fazerem funcionar um motor, existe uma rotação ideal. Eu preciso dar uma certa carga ao motor para que ele consiga ter uma rotação ideal de aquecimento. Nos motores diesel, em geral, se recomenda que essa rotação seja entre 1000 e 1200 RPM. Vale frisar aqui o cuidado especial quando vocês trabalharem com motores diesel, com motores turbinados. Então, no caso de um motor turbinado, é muito importante que eu não faça funcionar o motor em alta rotação. Por quê? Vai haver uma demora do óleo sair do cárter e chegar até a lubrificação da turbina. Como essa turbina trabalha em alta rotação, ao momento que eu bati o arranque e que ela começar a girar, esse eixo vai funcionar um determinado tempo sem lubrificação. Então, cuidado! Então, sempre nos motores turbinados, se observa não funcionar o motor e acelerar inadequadamente, e também ao desligar o trator, ao desligar o motor, procura sempre primeiro colocar o trator em marcha lenta, colocar o motor em marcha reduzida, né, em rotação lenta, desculpem, né? Então eu trago a rotação do motor para marcha lenta, para baixa rotação, e aí eu vou deixar equilibrar a pressão da turbina e depois eu desligo o motor. Então é importante que se cuide dessas questões, principalmente, né, da rotação do aquecimento e da rotação de funcionamento da turbina. Lembrando que a questão do aquecimento, lá no painel do trator tem um termômetro, né? Tem o termômetro que marca a temperatura de funcionamento. Eu deveria colocar o trator em carga pesada só quando esse termômetro me indicar a temperatura ideal de trabalho. Tá? Isso nós vamos ver no próximo conteúdo, componentes do painel de instrumentos. Outra rotação, então, para concluir, que deve ter muito cuidado do operador, é o uso das rotações da tomada de força, da tomada de potência. Então, o que a gente tem como padrão? Um padrão mundial de rotação dos equipamentos agrícolas que são acionados pela TDP é 540. Como foram surgindo algumas atividades que necessitavam de uma menor potência para funcionar com a TDP, surgiu a chamada 540 econômica. O que significa isso? Que o operador vai conseguir baixar o regime de rotação do motor, mas lá atrás no eixo que vai acionar o equipamento, continuamos tendo 540 rotações por minuto. Por isso ela é chamada de rotação econômica. Então eu tenho um determinado equipamento que eu vou ter 1.800 rotações normais para dar 540 e 1.600 rotações para dar 540 econômica. O mesmo acontece em alguns equipamentos que tem a rotação de 1000 RPM. Então eu tenho equipamentos que têm a rotação específica do motor para trabalhar com 1000 rotações e nesse equipamento eu vou ter uma rotação mais baixa do motor para trabalhar com a 1000 econômica. Então é outra situação. Qual é a outra situação que a gente tem no mercado também, né? Estamos falando aqui de característica dos tratores em relação a rotações. Existe no mercado o trator, por exemplo, que tem uma rotação de 750 RPM. Não é comum se ter equipamentos aqui no Brasil de rotações 750, mas existe essa possibilidade. Nós temos uma linha de tratores fabricados no Brasil que tem lá no seu painel a possibilidade de trabalhar com 750 RPM. E além disso, eu ainda tenho uma outra possibilidade, já que nós estamos falando de rotação da TDP, que é a proporcional ao giro das rodas. Então depende do equipamento, depende do tamanho do pneu, né? Depende do conjunto de engrenagens de acionamento. Eu vou ter um número X de rotações no pneu traseiro do trator, que vai me dar proporcional ao giro da rotação do eixo da TDP. Isso é usado, por exemplo, em casos de carretas agrícolas que tem tração do rodado da carreta, e essa tração, esse diferencial do rodado da carreta agrícola, é acionado pela TDP. O pessoal usa muito, por exemplo, em regiões assim mais acidentadas, onde o equipamento tem que subir e descer, né, aclives e declives com carga de, por exemplo, uva, citros, né? Então, como precisa dar um suporte maior à tração do trator, a carreta fica tracionada e ela é acionada por isso aí, por esse sistema. Normalmente é chamado GSP, tá? GSP, que é o trator que tem então o componente GSP. Naquela posição, a tomada de força vai rodar proporcional ao giro das rodas dos pneus. Então, muito cuidado, né, pessoal? Quando forem usar um equipamento,
procurem observar quais são as rotações indicadas pelo manual de instrução para que vocês operem bem o trator. Concluindo, rotação de torque máximo, rotação de potência máxima, rotação de aquecimento, rotação de marcha lenta e rotação de uso da TDP. Essas são rotações fundamentais que o operador conheça para que ele tenha bom uso do seu equipamento. Convido vocês a continuarem assistindo os nossos vídeos, compartilhem, coloquem no sininho lá para se inscreverem no nosso canal. Essa é a dica de hoje do Professor Barata.